A Meta está mudando mais uma vez as regras do jogo, e o que funcionava há pelo menos 12 meses atrás, hoje praticamente se torna obsoleto. Então, se você vem criando campanhas e você vem otimizando as suas campanhas, mas mesmo assim, apesar de tudo, mesmo lutando, você sente que não está conseguindo melhorar a performance e os resultados das suas campanhas, muito provavelmente não é porque você está fazendo alguma coisa de errada dentro das suas campanhas, mas é porque você está desatualizado e de repente usando estratégias que até pouco tempo atrás, que até apenas 12 meses atrás, ainda funcionavam, mas que hoje, com as mudanças no algoritmo, não funcionam mais. Então eu fiz esse vídeo justamente para poder te mostrar o que realmente está funcionando hoje dentro da Meta, o que realmente está me permitindo conseguir criar campanhas com ROAS lá nas nuvens, que eu vou te mostrar aqui alguns dos resultados que eu tenho, com as novas configurações do algoritmo. Então, como que você pode usar as novas configurações, as novas estratégias, o que realmente está de acordo com o novo funcionamento do algoritmo e o que realmente já se tornou obsoleto, ou seja, o que não faz mais sentido a gente trabalhar nas nossas campanhas. Então vamos lá, que nesse vídeo eu vou compartilhar tudo isso com você. A primeira estratégia que a gente vai ter aqui é sobre regras de valor. Como você sabe, essa é uma opção que muita gente ainda não conhece, mas como você sabe, a Meta cada vez mais ela vem priorizando que a gente trabalhe com públicos cada vez mais amplos dentro das nossas campanhas. Então, por exemplo, o público Advantage, ele veio justamente para isso, para a gente trabalhar ali com uma segmentação o mais ampla possível. Mas a grande verdade é que, vez ou outra, a gente tem alguma necessidade de trabalhar com alguns públicos mais específicos. Então, por exemplo, quando você está rodando um remarketing, que você quer anunciar somente para quem visitou a sua página de captura, ou somente para quem visitou o seu e-commerce, ou adicionou ao carrinho, mas não comprou. Então, vez ou outra, a gente precisa, testar ali alguns públicos de forma mais isolada. Hoje, a Meta realmente, o melhor caminho que você tem aqui é não trabalhar públicos de forma isolada, é seguir o ritmo da Meta e trabalhar com segmentações mais amplas. Mas como que você faz então? Porque surge uma contradição. Então, como que você faz para testar um público pequeno, um público restrito, em um momento que o que a Meta mais está priorizando são segmentações amplas, segmentações grandes? Então é para isso que eles criaram as regras de valor. Basicamente, na regra de valor, você vai entender quais são os clientes que você tem, os públicos que você tem aí no seu tráfego, que tem mais valor para você. Então, por exemplo, de repente, imagina que você tem um e-commerce e você percebeu que homens com idade entre 20 e 30 anos, eles costumam comprar mais de você do que mulheres, por exemplo, ou do que homens e mulheres em outras faixas etárias. Ou se você já percebeu que geralmente lá nos stories você vende mais do que no feed ou em algum outro posicionamento. Então, pouco a pouco, você vai percebendo os padrões da sua publicidade. Se você ainda não percebeu, basta você ir lá no seu gerenciador de anúncios, selecionar o período máximo das suas campanhas, selecionar suas campanhas principais, como as campanhas de vendas ou de captação de lead. Enfim, o objetivo principal que você trabalha aí. E aí você começa a analisar esses padrões. Você pode analisar esses padrões para poder entender quais são os seus clientes mais valiosos, entendeu? E uma vez que você consegue identificar esses públicos mais valiosos, você consegue criar uma regra para a Meta e dizer para a Meta, olha, você pode entregar a minha campanha para pessoas, por exemplo, entre 20 e 60 anos, mas eu quero que, se você for entregar para pessoas entre 20 e 30 anos, e se forem homens, eu estou disposto a pagar um lance 10% maior, 20%, 30% mais caro. Então, em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo para a Meta que, se for para ela entregar o meu anúncio, toda vez que ela tiver que entregar o meu anúncio para uma pessoa que está dentro da minha regra, e eu tenho várias possibilidades de regra, então eu posso criar uma regra por idade, por posicionamento, por tipo de conversão, a gente já vai ver aqui, mas eu estou dizendo para ela, se a pessoa está dentro dessa regra, você pode, aliás, eu estou disposto a pagar 20% a mais para aparecer para essa pessoa. Por quê? Porque eu já entendi que a pessoa que está dentro dessa regra, ela converte melhor no meu site.
ela compra mais no meu site, por exemplo. Então vamos ver como é que a gente cria isso. Então eu já estou aqui com o meu computador aberto, eu estou aqui no meu gerenciador de anúncios, e aí aqui na lateral esquerda da nossa tela, agora a gente tem as configurações de publicidade. A gente vai explorar muito essa abazinha aqui agora. Tá? E aí dentro das configurações de publicidade eu vou ter aqui embaixo regras de valor. Então eu vou clicar aqui em regras de valor e ele já vai aparecer uma outra tela. Eu tenho aqui já uma regra criada, então nós vamos criar aqui em cima para criar um conjunto de regras. Ele chama de conjunto de regras, mas o ideal é porque cada vez que você vai criar essas regras, você pode criar mais de uma regra ao mesmo tempo. Por isso ele chama conjunto de regras. Mas o que eu recomendo é que você crie apenas uma única regra, porque senão depois vai dar confusão, tá? Eu vou clicar aqui e olha só. Ele vai dizer aqui, regra 1. Né? Eu vou dizer aqui qual é o critério principal da minha regra. Então, eu posso criar uma regra por local de conversão, né? Quando eu vou dizer a ele onde que acontece a minha conversão. Então, vamos supor, eu entendi que a pessoa que converte no meu site, vamos supor, eu estou captando lead. Então, quando você está captando lead, você pode criar uma campanha de lead para uma landing page, onde a pessoa se cadastra dentro de um site, ou a captação para o formulário nativo da Meta, não é? Agora, imagina que depois de um tempo você percebe que as leads que você capta pela landing page, elas convertem mais depois, compram mais o seu produto do que as leads que você capta pelo formulário nativo. Então, posso dizer aqui para ele, leads do website, né, o local da conversão, se for o website, ele tem mais valor para mim. Eu posso também criar uma regra com base em idade, e aí eu vou dizer para ele, pessoas entre 25 e 34 anos têm mais valor para mim, entendeu? Com base naquilo que você já entendeu que converte melhor para o seu caso. Então você pode criar uma regra com base em local da conversão, idade, gênero, plataforma do dispositivo, sistema operacional, local, posicionamento. Então, cada um desses critérios, eles podem se transformar em uma regra. Eu já tenho aqui uma regra criada. Depois que você cria, você pode excluir as suas regras ou você pode editar essas regras, ou seja, você pode modificar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma regra de idade que eu criei e que eu falei que pessoas entre 18 e 34 anos, elas têm mais valor para mim. Observe que eu posso adicionar até 10 regras aqui dentro, por isso conjunto de regras, mas isso vai confundir demais, tá? Então eu sugiro que você crie uma regra por cada vez. E aí depois que você criar a sua regra, você vai aqui. Você pode aumentar o seu lance ou você pode reduzir o seu lance. Lance, lá no Google Ads, isso daqui já é uma coisa muito comum. Lá no Google Ads, você sempre vai ali otimizando as suas campanhas, né? Se você já trabalha com Google Ads, você pode ir lá, eu quero aumentar o lance, eu quero diminuir o lance para essa faixa etária, para essa segmentação, para essa região. Então, o lance nada mais é do que o quanto que você está disposto a pagar para atingir um determinado público-alvo. Então você pode estar disposto a pagar mais para impactar uma determinada audiência, ou se você percebeu que aquela faixa etária, aquele posicionamento, ele não compensa tanto para você, você pode então reduzir o lance. Aí você clica aqui, reduzir o lance em. Então, nesse caso aqui, vamos supor, eu identifiquei que essa faixa etária aqui ela é mais valiosa para mim. Então, eu coloquei aqui, eu estou disposto a pagar até 50% a mais toda vez que a minha campanha impactar uma pessoa que tem entre 18 e 34 anos. Basicamente é isso. Então primeiro você vem aqui e cria a sua regra. Só que para usar essa regra, você precisa configurar ela lá na sua campanha. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então vou voltar aqui na minha aba de campanhas e eu vou clicar aqui como se eu fosse criar uma nova campanha. Então vou clicar aqui para mim criar uma nova campanha de vendas. Tá? E a gente vai vir aqui, deixa eu só desmarcar isso aqui, a gente vai vir aqui no nível de conjunto de anúncios. Quando eu estou aqui no nível de conjunto de anúncios, ele vai fazer aquelas perguntinhas, o local da conversão, o evento da conversão, e agora vai aparecer aqui a regra de valor. Então eu clico aqui, clico em aplicar um conjunto de regras, que são aquelas regras que eu já criei, e aí como eu só tenho uma regra criada, que é aquela regra de idade,
porque eu nomeei ela como idade, ela já está aparecendo aqui. Mas se eu tivesse mais de uma regra, também estaria aparecendo aqui. Você pode aplicar uma regra por cada conjunto, tá? E aqui também você tem a opção de criar as regras aqui dentro. Então eu posso criar ali pelas configurações de publicidade ou eu posso criar aqui direto no meu conjunto de anúncios. Então esse dilema das regras basicamente é quando você quer criar ali, você tem um determinado público que você entende que é muito valioso para você e ao mesmo tempo você não quer restringir demais o seu conjunto de anúncios, você quer continuar jogando o jogo da meta de usar uma segmentação ampla, mas você aplica a regra. É como se você estivesse dizendo, pode impactar quem você quiser, mas as pessoas que fazem parte dessa regrinha aqui, eu quero pagar 10% a mais, eu estou disposto a pagar mais por essas pessoas. É como se eu estivesse dando uma amostra ali de uma configuração que é valiosa para mim. Então é muito importante que você analise todo o seu tráfego de cada cliente que você atende, ou se é do seu próprio negócio, e compreenda esses padrões. Tá? O posicionamento que mais vende, o tipo de conversão, se é no site, isso aqui vai ser válido especialmente se você faz captação de lead, tá? Então a gente tem aqui vários critérios que você agora pode entregar para a meta. A nossa segunda estratégia é definir os seus segmentos de público-alvo. Essa é uma configuração que você também vai fazer aqui nas configurações de publicidade. Então, só para a gente poder se situar aqui sobre o que significa isso, hoje você consegue entregar ali para a meta, uma amostra de quem é o seu público-alvo mais valioso, o seu público-alvo que realmente converte, ou seja, quem são os seus clientes. Hoje a Meta está classificando todos os públicos basicamente em 3 categorias. Os públicos frios, que são as novas pessoas que você vai impactando, os públicos engajados, que são aquelas pessoas que de alguma forma engajaram com a sua empresa, com os seus anúncios, mas não compraram. Então eles não são seus clientes. E finalmente o seu público de clientes existentes, que é como a gente chama aqui, que são as pessoas que realmente compraram de você. Então você precisa dizer para a Meta, esse daqui, públicos frios, você não precisa dizer para ela quem são, porque são as novas pessoas que os seus anúncios vão impactando, mas você precisa dizer quem são os seus públicos engajados e quem são os seus públicos principais, os seus públicos compradores, tá? Então como que você faz isso? Mais uma vez, a gente vai vir aqui no menu lateral de configuração de publicidade e a gente vai ter aqui já essas 2 opções, clientes existentes e público engajado. Então vamos primeiramente aqui em clientes existentes. Uma particularidade que você já precisa entender sobre isso é que a Meta vai aceitar como públicos que você pode adicionar aqui somente essas categorias de públicos aqui. Então não é todo tipo de público que você vai poder colocar aqui, mas aqui a gente já tem o que nós precisamos. Então o que eu vou recomendar? Que você coloque aqui um público de site, você já vai ter criado o seu público de compradores, né? Pessoas que compraram nos últimos 180 dias lá no meu site, se você for um e-commerce, ou se for de lead, aí é bom você subir um público de lista, de leads, né? O máximo possível que você conseguir em tamanho. E aí você vai subir esse público aqui. Então você está dizendo para a Meta quem são os seus clientes, tá? Isso daqui vai ser muito importante porque ela vai usar isso daqui para orientar as suas campanhas, para otimizar as suas campanhas. É como se fosse um lookalike. Você está dando uma amostra de quem é o seu público e toda vez que a Meta for atrás de novas pessoas, né, lá nas suas segmentações, você garante que a Meta vai estar olhando para essa segmentação, os seus públicos, né, o seu público comprador, e ela vai estar indo atrás de novas pessoas que têm ali padrões de comportamento, de interesses, ou seja, pessoas que são parecidas com os seus clientes. Isso aumenta drasticamente as suas chances de ter melhores resultados nas suas campanhas. E além dos públicos existentes, que são os seus públicos compradores, você tem um público engajado. Como eu falei, a segunda categoria são as pessoas ali que engajaram com a sua empresa de alguma forma, mas não são seus clientes, ou seja, não compraram de você.
Só que, como você sabe, o melhor público de engajamento que a gente poderia colocar aqui, muito provavelmente seria ali das pessoas que engajaram com o meu Instagram ou das pessoas que engajaram com o meu Facebook. Só que, como eu mostrei para você, a meta não permite que a gente coloque esses públicos. Eu não consigo colocar aqui um público de Instagram ou um público de Facebook. Então, eu não consigo colocar esse tipo de engajamento. Então, qual que é a minha sugestão? Você vai colocar como engajamento, você vai considerar que é um público engajado, todas as pessoas que já se envolveram com o seu negócio, mas principalmente aquelas que chegaram muito perto de converter, mas não converteram. Então, se você é um e-commerce, você pode dizer que o seu público engajado são os visitantes do site, as adições ao carrinho e as pessoas que foram até o checkout, mas não compraram. Então, como é que você vai fazer? Você vem aqui em site, avançar, e você vai criar aqui o público das pessoas que, por exemplo, eu vou criar aqui um público de engajamento. Eu estou dizendo aqui todos os visitantes do meu site. Então, eu tenho todos os visitantes do meu site e eu venho aqui em excluir pessoas. Aqui eu estou colocando 30 dias, mas no seu caso você vai colocar 180 dias. Então, eu vou excluir. Quem que eu vou excluir? Todo mundo que disparou o evento Purchase, que é o evento comprou. Tá? Então, nesse público aqui que eu estou criando agora, eu estou pegando todo mundo que visitou o meu site, mas eu estou excluindo daqui as pessoas que compraram, ou seja, só vai restar quem visitou o meu site e não comprou. Então, esse daqui seria um bom público para mim colocar como público engajado. Entendeu? Você pode subir aqui uma lista de e-mails de pessoas que ainda não compraram de você, ou você pode colocar o público de adições ao carrinho ou de checkout, enfim, vai de acordo com o seu negócio. Mas é muito importante que você tenha esses dois públicos. A terceira estratégia é que você produza muito mais criativos e que você varie esses criativos. Então, como você sabe, até pouco tempo atrás funcionava muito bem quando eu tinha, por exemplo, uma foto de um determinado produto e aí eu ia colocando ali dentro da minha campanha vários criativos com fotos desse mesmo produto, mas pegando ângulos um pouco diferentes desse produto, né? Não pegando ângulos muito diferentes. Ou, por exemplo, quando eu crio uma imagem, coloco um texto nessa imagem e aí, por exemplo, eu subo 5 anúncios daquela mesma imagem, mas variando apenas o texto que eu coloco ali na headline. Hoje, esse tipo de estratégia ele não funciona mais. Até algum tempo atrás, isso funcionava bastante. Você tem vários anúncios muito parecidos. Hoje, com o Meta Andrômeda, isso não funciona mais. Então, hoje, o que a Meta recomenda é que você tenha mais criativos. No passado, eles recomendavam que a gente tivesse ali, em média, 6 criativos por conjunto de anúncios. Hoje, a recomendação ali é em torno de 20 criativos por conjunto e que sejam criativos completamente diferentes e não criativos com pouca variação entre eles, e principalmente que você teste criativos com formatos diferentes. Então, que você tem criativos estáticos, carrossel e vídeo. Tem que ter essas 3 variações no mesmo conjunto de anúncios. Então a ideia é o quê? É que a Meta cada vez mais ela está entendendo criativos que possuem ali uma diferença muito pequena de um criativo para o outro, que a diferença seja apenas o texto de um criativo para o outro, ou que pega ângulos pequenos, né? Você pegar um produto por esse ângulo e depois pegar por esse ângulo ou um ângulo superior e tratar várias imagens dessa maneira. Então hoje, criativos que são muito parecidos, a Meta vai entender que se trata do mesmo criativo. Essa é uma atualização muito importante. Então, testar pequenas variações de criativo não funciona mais. O que funciona é você ter criativos com muitas variações. Então você ter ali criativos com abordagens diferentes, com cenários diferentes, com textos diferentes e principalmente com uma fala diferente, uma copy, literalmente você ter uma comunicação diferente por criativo. Entende isso? Quando se trata de criativo de vídeo, principalmente. Mas além disso, outra recomendação do Andrômeda é que você trate de classificar os seus criativos em 3 categorias: topo, meio e fundo de funil. Então você vai ter ali criativos que você vai direcionar para públicos frios, né? Criativos que você vai planejar principalmente para quem ainda não te conhece. Criativos para quem já te conhece e criativos para quem já comprou de você. Ou seja, criativo que convida a pessoa para comprar novamente de você. Então,
você ter ali muitos criativos com muita variação e classificados nessas 3 categorias. Criativo para topo de funil, para novas pessoas, criativos para meio de funil, para quem já me conhece, mas não necessariamente comprou de mim, e um criativo que é que seria o que a gente chama de criativo de remarketing, que é não necessariamente para quem quase converteu, e você também deve ter esse tipo de criativo, mas para quem já comprou. Então, dependendo ali de quando que acontece a recompra no seu e-commerce, por exemplo, se você tem um e-commerce de moda, vamos supor, moda fitness, você pode ter uma recompra muito frequente. Agora, se você tem um e-commerce de eletrodoméstico, um e-commerce de eletrônico, muito provavelmente a sua recompra não é tão frequente assim. Mas é importante que você leve isso em consideração. Tá? Então, ter muitos criativos é uma estratégia fundamental para você ter. Muitos criativos diferentes, com abordagens diferentes e classificados em topo, meio e fundo de funil. A quarta estratégia é você tentar trabalhar com anúncios em parcerias. Cada vez mais trabalhar em parcerias com influenciadores, e não precisa ser grandes influenciadores, basta ser pequenos micro-influenciadores, desde que sejam pessoas que realmente a audiência delas é o seu público-alvo, é composta por pessoas do seu público-alvo e que seja um influenciador que possui ali um peso em cima dessa audiência, ou seja, que consegue influenciar decisões dessa audiência. Trabalhar com influenciadores é muito interessante porque barra muito em cima desse problema da criação de criativo. Nem todos os anunciantes realmente gostam de criar criativos, né? De gravar vídeos, de produzir imagens. Às vezes, a maioria dos anunciantes gostam mais de trabalhar criativo de imagem, porque é fácil, é só você ir no Canva e trabalhar ali. Uma mesma imagem, eu posso colocar ela 10 vezes com um texto diferente. Isso, infelizmente, não vai mais funcionar, mas ainda é o que é mais confortável para a maioria das pessoas. Gravar criativo de vídeo é muito pesado. Muitas empresas acham chato gravar criativo de vídeo, ou elas acham que tem que colocar muita energia, muito esforço, mas é necessário. Mas quando você trabalha com parcerias com influenciadores, você se beneficia do fato de que esses influenciadores, eles já sabem muito bem como produzir um tipo de conteúdo que vai trazer o engajamento da sua audiência, né? Porque a sua audiência do seu negócio também é a audiência desse influenciador, ou faz parte da audiência dele. E se ele conseguiu crescer na rede social dele, é porque ele entendeu qual é o tipo de conteúdo que engaja com essa audiência, que chama a atenção dessa audiência. Então, por que não você se beneficiar de tudo isso? Fazer uma parceria com essa pessoa para que ela mesma grave um criativo para você, e você pode criar um anúncio em parceria. Então, para você criar um anúncio em parceria, basta você vir aqui no nível de anúncio, você vai clicar nesse botão anúncio em parceria. Então aqui você já consegue selecionar quem é o parceiro, né? Você vai ter que configurar essa pessoa antes, e você já consegue adicionar ele aqui para criar esse anúncio em parceria. Então é uma estratégia que funciona muito bem, porque você se beneficia da criação do criativo por parte desse influenciador, e você não necessariamente precisa pagar esse influenciador na forma de dinheiro. Então você pode fazer uma permuta, você pode trabalhar ali com, por exemplo, você pode dar uma amostra grátis do seu produto. Enfim, você pode ver outras possibilidades de permuta com esse influenciador. Mas é uma estratégia que funciona muito bem. A nossa quinta estratégia é usar a ferramenta nativa da Meta para teste de criativo. Então, como eu falei, com a atualização do Meta Andromeda, a recomendação é que você use muitos criativos e com uma variação muito grande entre esses criativos. Senão a Meta vai entender que, se você tem 5 criativos com pouca variação entre eles, a Meta vai entender que se trata de um só criativo. Mas nem tudo está perdido. Você ainda consegue testar criativos sim, mesmo sendo criativos com pouca variação entre si, mas você consegue fazer um teste muito considerável entre esses criativos, desde que você utilize a ferramenta nativa de teste de criativos da Meta. Então, só para a gente entender onde é que fica essa ferramenta, eu estou aqui no nível de anúncio, e tem aqui o local onde você vai configurar o seu criativo, né? Quando você clica aqui, você pode subir o seu criativo de imagem, o seu criativo de vídeo, mas agora logo abaixo a gente tem essa nova configuração,
teste de criativo. Então vou clicar aqui em configurar um teste de criativo e aí eu posso agora testar criativos dentro desse anúncio. Como que eu posso fazer isso? Primeiramente, eu posso testar no máximo 5 criativos aqui dentro, no mínimo 2 e no máximo 5. E aí eu vou dizer aqui para ele quanto que eu quero colocar de verba nesse teste. Então vamos supor, eu estou com R$50 lá no meu conjunto de anúncios e aí eu posso colocar ali, separar R$20 só para fazer esse teste de criativo. Então vamos supor, vou colocar aqui R$20, é o que eu quero testar aqui, e você tem aqui durante quanto tempo você quer fazer esse teste. Cara, eu recomendo que você coloque no mínimo 7 dias para fazer um teste, a menos que seja um caso muito específico. Por quê? 7 dias é um período em que você consegue pegar todas as nuances de comportamento do seu público-alvo no decorrer de uma semana. Como você sabe, o comportamento do seu público-alvo ele não é o mesmo durante todos os dias da semana. Seu público-alvo, talvez ele tenha maior propensão de estar nas redes sociais no final de semana do que durante a semana, ou pode ser ao contrário, entendeu? Mas é importante que você pegue aí pelo menos 7 dias, tá bom? Então, duração, 7 dias. Como que você deseja comparar o desempenho? O desempenho você sempre vai comparar com o resultado que você busca na sua campanha. Então, se você tem ali uma campanha de vendas, você vai buscar aqui custo por compra como o resultado que você quer usar para fazer o comparativo do teste, né? Para entender lá no final o que performou melhor. Se você está captando lead, você vai usar o custo por lead como o parâmetro de desempenho do seu teste. Então é só você confirmar e depois você sobe os seus criativos, tá? Então dessa maneira você consegue fazer um teste de criativos obedecendo às configurações padrão da Meta, né? Uma ferramenta nativa que eles colocam aqui, e você consegue trabalhar criativos muito parecidos, ainda assim driblando o Meta Andromeda. A sexta estratégia sobre o que funcionava lá atrás e que hoje não funciona mais tão bem assim é o remarketing. Então, como você sabe, há muito tempo atrás a gente sempre trabalha o remarketing de uma forma separada. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma campanha para um e-commerce, eu posso colocar ali um público de remarketing separado, por exemplo, quem adicionou ao carrinho e quem fez esse checkout, mas não comprou. Eu poderia usar esses dois públicos, carrinho e checkout, como um conjunto separado de remarketing, porque são pessoas que quase compraram, mas não compraram. Beleza, até pouco tempo atrás isso daqui funcionava brilhantemente. Hoje, cada vez mais, essa estratégia ela tem ficado obsoleta. Não significa que você não deva testar isso. O ideal é que você teste e descubra o que ainda funciona para você, o que ainda performa bem para você. Mas, por padrão, o que mais tende a funcionar agora é o remarketing automático que a própria Meta faz. Então, quando você cria uma campanha, que você vai usar ali a segmentação, você já deve ter percebido que na grande maioria das vezes, mesmo quando você coloca um público personalizado, a Meta vai usar esse público como recomendação e não mais como segmentação. Então você, mesmo que coloque um conjunto só para quem quase converteu, para quem, por exemplo, adicionou ao carrinho, mas não comprou no seu e-commerce, você não consegue garantir que naquele conjunto a Meta vai entregar o seu anúncio somente para aquele público. Não é mais possível garantir, porque muito provavelmente ela vai expandir e entregar para novas pessoas, para públicos frios. Então a verba que você deveria estar alocando só para aquela segmentação, na verdade está se desperdiçando em novas pessoas, quando você já tem uma campanha para novos públicos, né? Porque a gente está falando do remarketing, entendeu? Então hoje o algoritmo ele está suficientemente desenvolvido a ponto de entender esse comportamento do remarketing ali dentro dos seus públicos. Então hoje o algoritmo ele consegue entender, por exemplo, imagina, você tem 3 criativos na sua campanha, e aí você vai ver assim, o algoritmo ele vai entender, o criativo 1 aparece para a pessoa, 2 dias depois, e aí ela visita o seu site. 2 dias depois, o algoritmo mostra o criativo 2. E aí a pessoa volta ao seu site, mas não converte. 2 dias depois, ele vai mostrar o criativo 3. E aí sim, a pessoa volta ao site e converte. Então, ele vai captando esses padrões de comportamento, entendeu? Ele vai entendendo esse padrão,
Por exemplo, a pessoa pode visitar o site hoje e não converter, mas ele entende que tem grande probabilidade de, se amanhã de manhã ele mostrar o criativo X para essa mesma pessoa, tem alta probabilidade de ela voltar ao site e converter. Então é a própria inteligência da Meta que se encarrega de fazer esse remarketing, e ela faz ali dentro da segmentação fria, sem precisar você isolar um público para poder trabalhar o remarketing. É por isso que a Meta recomenda, nesse mesmo conjunto, você tem que trabalhar anúncios para público frio, para público engajado, público morno e para público quente, para o público que já comprou. Porque nesse meio ela vai saber separar as coisas, ela vai saber qual criativo entregar para quem e a cada momento. Então a gente tem hoje uma inteligência muito maior por trás do algoritmo da Meta e que muitas vezes compensa muito mais você fazer o remarketing dessa forma, ou seja, criar apenas a campanha para público frio, do que você isolar. Então, por exemplo, público de interesse, né, que é público frio, hoje eles já não são mais públicos de segmentação. Sempre que você adiciona um interesse no seu conjunto de anúncios, automaticamente você já está adicionando ali uma sugestão e não mais uma segmentação. Então o algoritmo não vai entregar só para as pessoas daquele interesse. Ele vai continuar entregando para todo mundo, para quem ele quiser. Mas ele vai olhar para aquele interesse e vai tomar aquilo como uma sugestão, como um direcionamento, mas não é mais a segmentação, tá? Então, remarketing, o ideal, você pode testar, trabalhar um remarketing isolado, faz parte do teste, tá? Mas hoje o que mais funciona é esse próprio remarketing embutido na campanha para o público frio, porque você está usando a própria inteligência da Meta para fazer uma entrega assertiva dos seus criativos. A sétima estratégia é que você foque em aquisição de públicos de uma forma mais barata ou até mesmo de uma forma mais, digamos assim, de uma forma gratuita, literalmente. Então, hoje você deve ter percebido que, não de hoje, mas principalmente agora de 2025 para cá, para 2026, a gente tem falado muito sobre a onda do low ticket, que é você vender produtos de baixo custo com a intenção de levantar uma primeira audiência compradora e em um segundo momento você oferece um produto de um valor mais alto para essas pessoas. Então a lógica por trás é que pessoas que já compraram um produto muito baratinho de você, como R$20, R$30, no máximo até R$97, lá na frente essas pessoas elas têm uma probabilidade maior de comprar um produto de você de valor mais elevado. E isso é verdade, é uma lógica que realmente funciona. A gente tem falado muito sobre essa onda do low ticket, justamente porque cada vez mais o que tem funcionado é esse padrão, de você começar oferecendo um produto barato, mas que tem um alto valor agregado para a sua audiência, ou até mesmo oferecendo um produto gratuito. Tá? Às vezes, um produto barato, ele tem mais valor, né, em sentido de que você conseguir converter esse público lá na frente, do que um produto gratuito, porque a pessoa está pagando, ela vai dar mais importância para aquilo. Então, o ideal hoje é que você comece as suas campanhas de topo de funil não indo direto para o seu produto mais caro ou para os seus produtos mais caros, mas que você comece ofertando seus produtos mais baratos e lá na frente você vai oferecer os seus produtos mais caros para quem comprou os seus produtos mais baratos. Então, seguir essa linha de raciocínio é um caminho que tem funcionado muito ultimamente. E a nossa oitava e última estratégia é que você passe a utilizar cada vez mais o WhatsApp dentro da sua estratégia de campanhas. Então, aqui eu não estou falando para você criar apenas uma única campanha de mensagens para o WhatsApp e esperar girar toda a sua estratégia de tráfego pago em torno dessa campanha, mas que você englobe em algum nível, dentro do seu funil de conversão, o WhatsApp. Por quê? Você com o WhatsApp, você consegue ter ali uma proximidade, um atendimento mais personalizado com o seu público-alvo, e isso influencia muito no processo de conversão. Cada vez mais as coisas estão ficando mais frias e automatizadas. Então você ter esse contato humano no WhatsApp, mesmo que inicialmente você use uma inteligência artificial, né, mas a pessoa ali do outro lado, ela sente de forma diferente. Imagina que você vai comprar um curso, isso também vale para a venda de curso,
de um grande player do mercado e de repente você tem a possibilidade de entrar em contato com a equipe dele, mesmo que você vai falar com uma inteligência artificial, mas para tirar dúvidas e por aí vai. E se você é um player pequeno, isso também é muito importante, porque você tem mais proximidade com o seu público, você pode oferecer um suporte, um atendimento mais personalizado, você consegue trabalhar melhor as objeções em uma conversa no WhatsApp, você consegue contornar mais as objeções, então você tem mais chances de conseguir converter esse público. Então a ideia, como eu falei, não é você usar o WhatsApp como o único canal de aquisição, mas incluir ele dentro da sua estratégia de aquisição. Então, por exemplo, se você for juntar com essa estratégia anterior que eu falei, que vem funcionando muito bem, de oferecer primeiramente um produto de baixo ticket para a sua audiência e depois você vai oferecer um produto de ticket mais elevado para quem comprou esse item mais barato. Você pode fazer esse segundo ponto de oferecer um produto mais caro por mensagem no WhatsApp. Entendeu? Porque a pessoa já teve um contato prévio com você, já comprou um produto seu, então tende a funcionar muito bem. Então, basicamente, essas são as principais estratégias que vêm funcionando muito ultimamente dentro do Meta Ads e é muito importante que você se mantenha atualizado sobre todas essas estratégias, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!